Tudo começa quando Estrela diz a Fabian que eles não podem fazer isso com Érica, porque ela vai ficar arrasada, e que não podem tomar atitudes sem pensar nas consequências. Mas Fabian, decidido, fala que eles devem enfrentar tudo e todos, mas não desperdiçar a chance de viver esse amor que tanto lutaram para sentir. Ele se aproxima dela, com os olhos cheios de desejo, e tenta beijá-la. Mas Estrela se afasta, dizendo que não pode fazer isso com a própria amiga. Fabian pergunta, aflito, o que ela vai fazer com tudo o que sente, e Estrela, mesmo com o coração apertado, fala para ele ficar tranquilo, porque assim que pagar a dívida do sindicato, vai voltar para a cidade e ele nunca mais vai vê-la. Ele suplica para ela não dizer isso, mas Estrela garante que com o tempo ele vai esquecê-la. Então sai da sala e ele vai atrás, gritando que nunca vai esquecê-la. Ela respira fundo, segura as lágrimas e vai embora. Enquanto isso, Marina, junto de Valentim e das crianças, vai até uma loja antiga. Ela mostra o colar que carrega no peito e pergunta à dona se foi feito ali. A mulher olha com atenção e confirma que sim, mas diz que isso foi há muito tempo, uns 20 anos. Marina, ansiosa, pergunta se ela lembra quem comprou. A senhora lê a frase gravada, sempre juntas, e diz que foi uma mulher que queria dar aquele presente à filha que completaria 10 anos. Marina, com a voz trêmula, diz que essa menina era ela e pede mais informações, mas a senhora conta que não se lembra de mais nada, porque faz muito tempo. Enquanto isso, Brisa está ao telefone com o homem do registro civil, gritando que não vai aceitar essa demora e exige uma data imediata para o casamento. Logo em seguida, ela desliga furiosa. Mercedes se aproxima e diz que ele não vai ajudar enquanto ela continuar ameaçando. Brisa responde, irritada, dizendo que está nervosa porque tudo está dando errado na vida dela e garante que Marina deve ter jogado uma praga. Mercedes fala que ela está dando importância demais para essa garota, mas Brisa explode, dizendo que é óbvio porque Marina quer roubar o noivo dela. Então, num tom ainda mais duro, pergunta à mãe o que ela faria se estivesse frente a frente com a amante do pai dela. Mercedes fica chocada, sem reação. Nesse instante, alguém bate à porta e quando ela abre, se depara com Rosalba, que sorri e a abraça dizendo que está com saudades. De volta à loja, a dona entrega um quadro a Marina, explicando que foi a mesma mulher que mandou fazer o colar quem pintou aquele retrato, e provavelmente era a mãe dela. Valentim pergunta se a senhora não guarda algum recibo com a assinatura, mas ela diz que adoraria ajudar, só que isso já faz muito tempo. Azul então pergunta se ela ao menos lembra o motivo da frase no colar. A mulher pensa um pouco e diz que sim. E conta que aquela cliente havia pedido 2 colares iguais, um para cada filha. Marina, emocionada, diz que então tem uma irmã, e a senhora fala para ela levar o quadro, para que guarde essa lembrança e talvez um dia consiga reconstruir o passado. No povoado, Rosalba conta a Mercedes que foi até ali para abrir o coração. Diz que também foi enganada por um homem no passado. Mercedes pergunta quem era esse homem, mas Rosalba responde que não vale a pena recordar. Ela diz que a dor de ver o amor da sua vida se casando com outra foi tão profunda, que não deseja isso nem a sua pior inimiga. Garante que se sentiu humilhada e rejeitada. Mercedes, tocada, diz que sente muito, que não fazia ideia. Rosalba, então, segura a mão dela e diz que é justamente por isso que quer lhe oferecer sua amizade, porque sabe o quanto é difícil se reerguer de uma decepção. Garante que está ali para o que ela precisar, e então se despede, deixando Mercedes sem entender nada. Por outro lado, Perla chega à casa de Pascoal e diz que trouxe algumas coisas para eles cozinharem juntos. Ao entrar,
Ela vê uma foto dele com Valentim e pergunta de quando é aquela foto. Pascoal sorri, com ar saudoso, e conta que Valentim chegou na vida dele depois de perder a mãe e que desde então os dois criaram uma amizade forte, como se fossem irmãos. Diz que ele sempre o defendeu dos garotos que faziam brincadeiras de mau gosto e garante que essa amizade vai durar enquanto eles estiverem vivos. Na pensão, Érica relembra as palavras de Fabian quando ele confessou estar interessado em Estrela. E também recorda quando a amiga disse que ela mentiu ao afirmar que os dois estavam juntos. Logo, vem na mente as palavras de Rosalba, dizendo que uma mulher precisa lutar com unhas e dentes pelo que quer. Então, com os olhos cheios de raiva, Érica garante para si mesma que Estrela está muito enganada se pensa que o caminho está livre. Na cidade, Sérgio atende o telefone e do outro lado é Érica, que pergunta se está falando com Sérgio Falcão. Ele confirma e ela diz que é amiga de Estrela Contreras. Mas Sérgio fica confuso e responde que não sabe de quem ela está falando. Então Érica, com um tom provocante, diz que esse nome não é tão comum assim e que um homem não deveria esquecer tão rápido de uma mulher que lhe deu uma filha. Enquanto isso, Estrela pensa no beijo que quase aconteceu entre ela e Fabian, quando Azul chega correndo e conta o que descobriram sobre Marina. A menina diz que pensou melhor e decidiu que não quer conhecer o pai, porque ele machucou muito Estrela e nunca quis saber nada dela. Garante que prefere a vida que tem, ao lado da mãe, da avó e das tias. Estrela, emocionada, diz que vai respeitar a decisão dela, mas que se um dia mudar de ideia, terá todo o seu apoio. Azul responde com um sorriso doce, dizendo que já tem todo o amor do mundo. Estrela abraça a filha, com os olhos cheios de lágrimas. De volta à cidade, Sérgio conta a Vitor sobre a ligação da tal garota que disse ser sua filha. E Vitor pergunta se ele não se lembra de alguma Estrela. Sérgio ri e diz que isso foi há mais de 10 anos e que muitas mulheres já passaram pela cama dele. Mas acaba revelando que talvez possa ser uma jovem que trabalhava e estudava na cidade e que ele deu um dinheiro para ela resolver o problema. Vitor, esperto, diz que se ele conseguir comprovar que essa menina é mesmo sua filha, o pai lhe dará o controle total da empresa. Mas Sérgio rebate dizendo que não é tão simples, pois o pai só entregará tudo se ele se casar. Vitor então fala que isso não seria um problema, pois se ele já conquistou essa mulher uma vez, poderia fazer isso novamente. No jantar, Perla elogia a comida de Pascoal, que sorri e diz que foi a mãe dele quem o ensinou a cozinhar desde pequeno. Então, um pouco nervoso, ele muda de assunto e pergunta se pode pegar na mão dela. Perla aceita e ele fica emocionado, sentindo o coração disparar. Mas nesse momento, Valentim chega e quebra o clima. Perla, um pouco sem jeito, se despede e vai embora. Valentim pergunta como foi o encontro e Pascoal, feliz, diz que eles deram as mãos. E talvez no próximo encontro, ela aceite o primeiro beijo. Valentim ri e fica sem saber o que dizer. No dia seguinte, Estrela manda a Azul escovar os dentes para ir à escola. E em seguida envia uma mensagem para Nemésio, dizendo que eles vão começar a trabalhar mais tarde. Pede para ele avisar Oliver, pois suas irmãs já estão cientes. Quando abre a porta, leva um susto. É Sérgio. Ele sorri com ar irônico e diz que faz muito tempo que não a vê. Estrela, surpresa, pergunta o que ele está fazendo ali. Enquanto isso, Ulisses pergunta a Rosalba por que ela está visitando Mercedes. Rosalba, fria, diz que tem vontade de partir para cima dela e contar toda a verdade, mas que, por enquanto, prefere se passar por sua melhor amiga. Diz que a odeia, mas está disposta a ganhar sua confiança. Ulisses alerta que ela está se expondo demais e pergunta o que pretende com isso.
Rosalba, com um olhar duro, responde que quer se tornar uma das pessoas de confiança de Mercedes, e quando ela estiver totalmente desarmada, vai cortá-la em pedaços. Jura que vai fazê-la pagar por ter arruinado a sua vida. Enquanto isso, Gonçalo chega na barraca de Mercedes e elogia sua beleza, dizendo que até naquela hora da manhã ela consegue ficar linda. Mercedes ri e diz que nessa hora do dia nem a beleza resiste. Gonçalo insiste, dizendo que ela é como o vinho, fica melhor com o tempo. Ela responde que ele está saidinho demais, mas ele garante que não quer faltar com o respeito, apenas gostaria de conhecê-la melhor. Mercedes ri e diz que eles já estão velhos demais para isso, mas Gonçalo rebate, dizendo que também perdeu um grande amor e que a vida sem afeto não tem graça. Garante que ela deveria se dar uma nova chance e vai embora, deixando Mercedes pensativa. Por outro lado, Sérgio entra na casa de Estrela sem ser convidado e diz que já sabe que ela teve uma filha, e se for dele, quer provar. Estrela fala firme que não deve satisfação a ele e pergunta como descobriu que ela está ali. Sérgio responde que isso é o de menos, mas diz que sabe sobre a dívida dela com o sindicato e insinua que ela pediu à menina para entrar em contato com ele por interesse. Estrela se revolta, dizendo que não fez nada disso e garante que nem usou o cheque que ele deu. Rasgou na hora. Grita que nunca pediu nada e nem vai pedir. Azul surge na porta e fica paralisada ao ver Sérgio. Ela o cumprimenta, mas Estrela logo a manda ir para o quarto. Assim que ela sai, Sérgio pergunta quanto Estrela quer. Ela fala que ele continua sendo o mesmo arrogante de sempre, achando que tudo se resolve com dinheiro. Azul, escondida, escuta tudo. Sérgio diz que ela nunca falou sobre ter uma filha, e Estrela responde que ele nunca quis saber, que ela decidiu ter a menina sozinha e não precisou dele para nada. Garante que não é agora que vai precisar. Exige que ele saia imediatamente da casa dela. Sérgio respira fundo e diz que vai estar na capital. Fala que quando o ataque de raiva dela passar, pode entrar em contato com ele e que estará esperando a ligação. Em seguida vai embora, enquanto Estrela fica paralisada atrás da porta, com o coração descompassado, e Azul pensa em tudo o que ouviu. Enquanto isso, Gabriel trabalha ao lado de Valentim e Pascoal, quando de repente Brisa chega gritando de alegria. Ela diz que conseguiu o que tanto queria e entrega um papel a Gabriel. Ele, confuso, pergunta o que é, e ela explica que um casal desistiu do agendamento, e ela conseguiu a data para o casamento. Brisa, radiante, grita que na próxima semana, finalmente, será o grande dia. De volta em casa, Mercedes chega apressada e pergunta por que Estrela está tão agitada. E ela conta que Sérgio esteve lá e que Azul o viu, e agora quer conversar com ela, dizendo que não vai fugir mais desse assunto. E Mercedes imediatamente diz que vai junto, para dar força à filha. Enquanto isso, Gabriel fala para Brisa que o casamento está próximo demais, e ela, animada, responde que sim, que em apenas 7 dias será finalmente esposa dele, e começa a se preocupar com o vestido, a festa e os convites. Mas Gabriel pede calma, dizendo que precisam conversar, e Brisa entende tudo errado, achando que ele quer ajustar detalhes da cerimônia. Então diz que tem muito o que resolver sobre o casamento e insiste que precisam ir juntos, falar com a família dela. Mas ele pede para ela parar, respira fundo e diz com voz firme que eles precisam realmente conversar seriamente, deixando Brisa paralisada, sem entender o que está por vir. Ao mesmo tempo, Estrela e Mercedes sobem até o quarto de Azul, mas não a encontram em lugar nenhum. Estrela fica desesperada,
começa a chamar o nome da filha e teme que ela tenha saído sozinha. Na rua, Sérgio caminha pensativo, quando de repente ouve uma voz o chamando. Ele vira e vê que é Azul. Do outro lado da rua, Érica observa tudo, escondida com um olhar frio. Azul, com os olhos cheios de lágrimas, diz que a mãe dela não sabia de nada e que foi ela quem pegou o número dele. Sérgio, comovido, garante que foi ali com a melhor das intenções, porque queria conhecê-la. Mas Azul, magoada, pergunta o porquê dele ter abandonado a mãe dela e nunca quis ser pai dela. Enquanto isso, Gabriel e Brisa chegam em casa. Ela, ainda sem desconfiar de nada, pergunta o que ele queria dizer. E então, Gabriel, com o rosto sério, revela que não pode continuar com isso. Brisa ri nervosa e diz que ele deve estar com frio na barriga, como todo homem antes do casamento. Mas ele nega, dizendo que não é isso, e completa que precisa acabar com tudo antes que seja tarde demais. E então, direto, afirma: eu não posso me casar. A palavra ecoa pelo ambiente e Brisa fica em choque, incapaz de reagir. Na rua, Sérgio explica a Azul que na época em que soube da gravidez de Estrela, era um homem imaturo e não estava pronto para ser pai. Mas agora, tudo é diferente. Azul, com a voz trêmula, diz que quando ligou para ele, achou que ele tinha mudado de ideia, mas percebeu que não. Sérgio pede uma oportunidade, mas nesse momento, Estrela chega correndo e grita o nome da filha. Azul, de olhos cheios de lágrimas, responde que agora é ela que não quer um pai como ele, e corre para os braços da mãe. Sérgio fica parado, arrasado, enquanto as lágrimas escorrem pelo seu rosto. Enquanto isso, na pensão, Perla conta para Oliver que Rosalba agora vive indo à casa dela, dizendo que quer apoiar Mercedes, mas que nunca foi próxima da família. Oliver tenta defender, dizendo que talvez ela esteja querendo mudar. Mas Perla fala que não acredita nisso e garante que vai investigar a verdade sobre essa história. De volta à casa, Brisa, desesperada, fala para Gabriel que ele não precisa ficar nervoso, que eles podem adiar o casamento 1 mês ou até 3 para terem mais tempo de planejar tudo. Mas ele pede para ela olhar nos olhos dele e diz que o problema não está no tempo nem na festa, e sim nele mesmo, porque não pode se casar sem ter certeza do que sente. Brisa, tomada pela fúria, grita dizendo que tudo isso é culpa de Marina e o acusa de ter ficado com ela durante a viagem. Gabriel nega. Garante que nunca foi infiel, mas Brisa não quer ouvir, dizendo que ele é um mentiroso. Ele responde que ela só queria se casar para sair de casa e parar de trabalhar com a pesca, e isso faz Brisa explodir de vez. Ela grita que isso é mentira, que ele prometeu amor e agora está destruindo tudo. E em um surto de raiva, dá um tapa na cara dele, deixando o clima tenso. Depois, sai batendo a porta com os olhos cheios de lágrimas. Na pensão, Marina conversa com Terezinha sobre seu passado, quando Brisa entra furiosa, gritando perguntas e exigindo saber se ela está satisfeita com o que fez. Terezinha tenta intervir, perguntando do que ela está falando, mas Brisa se volta contra Marina, dizendo que ela é uma ladra de noivos, porque Gabriel acabou de terminar tudo. Terezinha, surpresa, pergunta se Marina sabia, mas ela garante que não, dizendo que não tem nada a ver com isso. Mesmo assim, Brisa grita, chora e diz que amaldiçoa o dia em que Gabriel a encontrou no mar. E, tomada pelo ódio, dá um tapão na cara de Marina, que fica paralisada, sem reação diante de tanta fúria. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.